Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Nós precisamos estar sempre fortalecidos em Cristo Jesus. Vamos ver sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O apóstolo Paulo, ele nos mostra sobre isso, encorajando a Timóteo a se fortalecer. Vamos ao nosso tema: fortalecimento na graça em Cristo Jesus. Nosso texto base está em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, que diz: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, pois ele estava preso em Roma e ele tinha a finalidade de orientar a Timóteo em relação à obra do nosso Senhor. Paulo, ele tinha um carinho, ele tinha uma amizade muito linda por Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2. A Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele considerava Timóteo como um filho na fé, como um discípulo, e ele ensinava Timóteo a fazer o que agradava a Deus, a tratar as coisas de Deus com muito zelo, com muito cuidado. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E o nosso texto base está nos mostrando Paulo encorajando a Timóteo a se fortalecer. Ele poderia estar abatido, pois a hora da partida de Paulo estava chegando. Paulo, ele mostrou que o fortalecimento deve ser algo contínuo, é um processo contínuo. Nós devemos nos fortalecer na graça que existe em Cristo Jesus, a qual compartilha com os homens, assim como Paulo falou a Timóteo. Se pararmos um pouco para pensar no significado de fortalecer, é fortificar, é tornar forte ou mais forte, é tornar-se resistente, mas também é revigorar, é animar e é dar encorajamento. Quanto nós precisamos nos fortalecer, nos tornar fortes ou mais fortes, nos tornarmos resistentes, revigorados e animar tanto a nós através da palavra que nós vamos entender, como também a dar encorajamento aos outros. E Cristo Jesus, é Ele que fortalece o crente. Efésios capítulo 3, verso 16. Oro para que juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele, o Senhor Jesus, vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. Esse versículo é muito profundo, porque as pessoas, elas buscam motivações em outras pessoas ou em textos, ou em livros, ou em vídeos, mas a Bíblia, ela nos ensina que quem nos fortalece bem dentro do nosso ser, no profundo, é o nosso Senhor. Paulo ainda fala em Efésios capítulo 6, verso 10, concluindo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que nós precisamos de motivação é do Senhor, é no Senhor, é firmados na força do poder que vem do Senhor. E Cristo, é Ele que revigora
o ser humano. Isaías capítulo 40, verso 29, ele faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão fatigadas, mas o Senhor é Ele que quer nos fortalecer, é o Senhor que nos faz forte, que nos faz cada vez mais forte, que renova a nossa força e nos sustenta. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por isso que Paulo fala que ele orava pelos irmãos para que o Senhor fortalecesse a eles, mas no âmago do ser de cada um, e também é o Senhor que ele nos encoraja. Atos capítulo 23, verso 11, que diz: na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: ser corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Quando o Senhor encoraja a Paulo, Paulo estava passando por um grande vendaval, Paulo estava passando por um momento de tempestade, aonde o barco que ele estava, o navio que ele estava indo a pique. Mas o Senhor, que é aquele que encoraja os seus servos, ele nos encoraja e nos fortalece, nos revigora, nos renova. É ele, é o Todo-Poderoso que age em nós, que age dentro de nós, e o nosso Senhor, ele nos anima. Paulo, ele ficava animado, independente da luta, quando ele via o resultado do evangelho na vida das pessoas. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 7. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Louvado seja Deus. Infelizmente, hoje, as pessoas elas procuram se animar quando elas estão vendo que aquilo que elas estão querendo está prestes a se realizar. Mas Paulo, ele sabia que o trabalho dele não era em vão. Paulo, ele sabia que Cristo verdadeiramente restaurava ele. 1 Pedro, a gente vê Pedro falando em 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Ora, o Deus de toda a graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará. Olha quem restaura, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. As motivações do ser humano, elas são passageiras, mas quando o Senhor motiva, quando o Senhor restaura, quando o Senhor renova, isto sim tem efeito, mas tem um efeito duradouro. E a gente vê que Pedro fala: logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo. Sabe por quê? Porque tudo aqui é passageiro. Enquanto nós passamos pela luta, enquanto nós passamos pela prova, enquanto nós passamos pela dificuldade, parece que nunca vai chegar a vitória, mas é o Senhor que vem e fortalece, é o Senhor que vem e renova, é o Senhor que vem e restaura, é o Senhor que nos faz vencedores. E o maior motivo para nós termos esse fortalecimento no Senhor, na graça do Senhor, é porque o nosso Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Ele é o único que pode perdoar os pecados. Efésios capítulo 1, verso 7 diz: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Nós precisamos entender, infelizmente, muitas pessoas buscam ajuda naquilo que não tem resultado verdadeiro, que
que tem resultado passageiro, mas quando nós buscamos fortalecimento no Senhor, nós recebemos, além do fortalecimento, o perdão dos nossos pecados, e é pela graça. Por quê? Porque é o favor que nós não merecemos. Nós podemos ser fortalecidos em Cristo Jesus, sabe por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele cresceu na graça. Lucas capítulo 2, verso 40. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria, e a graça de Deus permanecia sobre ele. Louvado seja Deus. Quando nós buscamos fortalecimento na graça do Senhor, nós encontramos, pois Cristo era cheio da graça de Deus. E João Batista, ele fala sobre o nosso Senhor. Vamos conferir João no capítulo 1, verso 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Em Cristo há graça, há um favor que nós não merecemos, e o nosso amado Mestre Jesus, ele compartilha conosco. João capítulo 1, verso 16. E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Não é merecimento, mas é a graça do Senhor, é a misericórdia do Senhor, é o favor do Senhor com aqueles que o amam, com aqueles que o temem. E o apóstolo Paulo, ele nos dá 3 exemplos. Ele nos ensina como nós devemos agir em todas as circunstâncias, quer sejam circunstâncias favoráveis ou circunstâncias desfavoráveis. Nós vemos que Paulo, ele nos dá o exemplo de um soldado, segundo Timóteo capítulo 2, verso 3 e verso 4. Tu, pois, sofre as aflições como o bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Paulo está mostrando que o soldado, ele tem consciência da missão dele. Ele está mostrando que o soldado, ele tem foco. Ele está mostrando que o soldado, ele é obediente, mas ele também está mostrando que o soldado, ele vai até o fim com o objetivo de agradar ao Senhor Todo-Poderoso. Nós somos os soldados de Cristo. Cristo é o nosso general. Cristo nos deu uma missão, e Paulo, ele nos traz isso quando ele faz a comparação com um soldado. Mas Paulo também, ele nos dá outro exemplo. Ele nos dá o exemplo de um atleta, segundo Timóteo capítulo 2, verso 5, da mesma forma. Nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O atleta, ele também é disciplinado, ele é organizado, ele é esforçado, ele segue as orientações, ele segue as normas. Ele não desiste, ele vai até o fim, ele é perseverante. Paulo, ele nos mostra, nós temos que observar o atleta e nós temos que aprender com eles, porque nós estamos numa corrida, e nesta corrida nós precisamos ir até o fim, porque o nosso Senhor Jesus, ele fala: aquele que perseverar até o fim será salvo, será este que será vencedor, será este que terá a coroa da vitória. Mas ainda Paulo nos dá um outro exemplo, que é o exemplo do lavrador. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 6, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Olha que interessante o que nós podemos aprender com esse lavrador. É ele que ara a terra, ele trabalha arduamente, ele coloca a semente, ele é esforçado, ele não desiste, ele acompanha o crescimento, ele vai até o fim. E é ele que Paulo nos mostra
que colhe os frutos do seu trabalho, como nós precisamos aprender com esses 3 exemplos. E Paulo, ele está falando, assim como ele mostrou a Timóteo, que nós precisamos estar nos fortalecendo para conseguirmos ir até o fim. Nós precisamos receber força, mas é através da graça de Deus que está em Cristo Jesus. A força que nos conduz em todos os momentos, ela vem do favor que nós não merecemos, ela vem da graça que está em Cristo Jesus. Colossenses no capítulo 1, verso 11 fala: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Quantas pessoas estão desistindo, quantas pessoas não estão suportando, mas Paulo fala: tenha força em Deus, seja renovado em Deus. Paulo fala: seja revigorado em Deus, assim como Paulo orientou a Timóteo a se fortalecer na graça e ser perseverante indo até o fim. A palavra de Deus, ela também nos orienta a dependermos da graça de Deus e irmos até o fim, como ele fala em 1 Coríntios capítulo 16, verso 13: vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Eu fico imaginando quando Paulo fala: ei, seja corajoso, seja forte, portai-vos, se mostre forte, porque Deus é poderoso para fortalecer aqueles que buscam em Cristo Jesus o fortalecimento. Paulo, ele nos mostra que nós devemos ser fortes, não confiando em nossas forças, por isto que é pela graça, mas confiando na força do Senhor, para podermos passar pelos dias maus, assim como também Davi nos mostra no Salmo 28, verso 7, verso 8: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser, olha que Davi fala, muito se alegrou e com meu cântico eu louvarei o Senhor. É a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Davi está falando, é o Senhor que faz forte o seu povo e é realmente o Senhor que nos faz forte. Devemos nos fortalecer, nos tornarmos fortes no Senhor, pois ele nos concede graça. Salmo número 84, verso 11: porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo, ou seja, é sol e proteção. O Senhor concede graça e vitória. Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. O Senhor, ele nos fortalece e devemos nos tornarmos fortes. Vou fazer melhor, cada vez mais fortes no Senhor, pois a sua graça é suficiente para cada um de nós, assim como o Senhor falou a Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9: entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. No poder de Cristo nós somos fortalecidos. Paulo, ele insistiu com o Senhor para o Senhor tirar dele aquele espinho na carne, para o Senhor dar vitória para ele, nisto que ele fala para o Senhor, mas o Senhor fala não. Sabe por quê? Porque a minha graça é suficiente. E quantas pessoas não conseguem trabalhar, lidar com o não de Deus? Outras pessoas não conseguem lidar, não conseguem aceitar a palavra do Senhor quando fala:
espere, porque não é no teu tempo, mas é no meu tempo, porque o tempo do Senhor é perfeito e o nosso tempo não é. Vou começar a concluir. Nós devemos nos fortalecer no Senhor, mas para estarmos nos fortalecendo no Senhor, nos tornando fortes e mais fortes dia a dia no Senhor, nós temos que estar com o nosso olhar fixo no nosso Senhor. Nós temos que estarmos olhando para Ele, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Assim, nós não vamos enfraquecer diante das adversidades. Eu vou concluir com Hebreus capítulo 12, verso 3, que fala assim: considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, que você possa entender. Você tem a palavra do Senhor, você tem a misericórdia do Senhor, você tem a graça do Senhor, mas você precisa se fortalecer dia após dia, porque o Senhor te faz forte e o Senhor te torna mais que vencedor em Cristo Jesus. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.